Cilada Migratória. Histórias reais de quem atravessou fronteiras e caiu em umas roubadas no caminho. Oi, oi, imigrantes! Estamos mais uma vez no quadro Cilada Migratória. E antes de começar, um aviso. Essa história foi inspirada em um relato real enviado ao Prosa Migrante. Mas nomes, cidade, nacionalidade, profissões e alguns detalhes foram alterados para preservar todo mundo. Porque aqui a gente conta a cilada, mas não expõe o imigrante. A essência da história continua a mesma. E talvez enquanto eu conto, você pense: meu Deus, eu conheço alguém que viveu isso. Ou pior, eu já vivi isso também. A história de hoje começa com um sonho muito comum entre os brasileiros: morar fora. Vamos chamar a nossa personagem de Bianca. Hoje, Bianca, com 32 anos, é casada, mora na Europa e olha para essa história com um distanciamento que só o tempo dá. Mas, quando tudo aconteceu, ela era uma jovem querendo viver o mundo, melhorar o inglês, conhecer outra cultura e, principalmente, sair de um lugar emocionalmente difícil. A família dela sempre teve gente espalhada pelo mundo. Primos, tios, parentes, todo mundo morando em outros países. Então, morar fora nunca pareceu uma loucura completa. Pelo contrário, parecia quase um caminho possível, desejado e incentivado. Só que existe uma diferença entre sair porque você está pronta para viver uma experiência e sair porque você não aguenta mais aonde você está. E Bianca, hoje, consegue reconhecer isso. Na época, ela estava vivendo uma fase complicada dentro de casa. Brigava muito com a mãe, estava emocionalmente cansada, com vontade de respirar longe. E quando surgiu a oportunidade de fazer um programa de intercâmbio como o au pair, aquilo pareceu perfeito. Ela tinha juntado dinheiro depois de sair de um trabalho, conseguiu se organizar, passou pela fase burocrática, gravou vídeo, montou perfil, fez inscrição e tinha um namorado também. Eles estavam juntos há poucos meses, mas ele apoiou muito. Ajudou no vídeo, ajudou na inscrição, ajudou na busca pelas famílias. Bianca já falava um inglês, mas ela tinha vergonha, travava, e o programa parecia exatamente aquilo que ela precisava. Uma chance de se soltar, viver uma imersão, melhorar o idioma e começar de novo. Gente, o programa, deixa eu explicar o programa Au Pair. O programa Au Pair, ele é um programa de troca cultural, né? Onde a pessoa mora na casa da família, trabalha mais ou menos 40 horas semanais. Eu não vou saber falar precisamente. E ganha um valor simbólico, não é um valor muito alto. Você mora, né, com a família, como eu falei, e eu acho muito complexo quando a gente fala de sair do seu país sem estar bem emocionalmente. Por quê? Porque quando a gente migra, a gente vai passar por uma fase de adaptação, de dúvida, de questionamento, quem sou eu? Lutos migratórios, né? Várias questões. Então, a imigração em si já é difícil para quem está bem emocionalmente. Agora, se você não está bem emocionalmente, se você ainda é uma pessoa que tem dificuldade de colocar limite, ainda tem uma autoestima baixa para, né, reconhecer o seu valor, vai ser muito mais difícil quando você estiver morando fora. E, às vezes, essa imigração, ela realmente começa como um sonho. Você acha que é um sonho, mas, no fundo, ela é uma fuga, né? E uma coisa não anula a outra. Você pode sonhar em morar fora e, ao mesmo tempo, você tá tentando escapar de um ambiente, de uma dor, de uma fase, de uma versão sua que você não aguenta mais sustentar. Mas o problema é que quando a gente migra tentando fugir de tudo, a gente acaba levando a gente e os nossos problemas na bagagem. E se por dentro está tudo desorganizado, o país novo não necessariamente cura. Às vezes ele só aumenta o volume daquilo que já estava gritando. Bianca entrou no sistema do programa, aquele tipo de plataforma que as famílias procuram candidatas, olham perfis, leem experiências, fazem entrevistas, quase como uma rede social de intercâmbio. E o perfil dela era bom. Ela tinha experiência com crianças, porque servia na igreja como professora infantil, e também tinha crescido ajudado a criar uma irmã mais nova.
Então, para as famílias, ela parecia uma ótima candidata. Algumas famílias começaram a procurá-la, e Bianca, tentando escolher com cuidado, pensou que uma família com apenas uma criança seria o cenário ideal. Na cabeça dela, fazia sentido. Uma criança só, mais velha, talvez mais madura, talvez mais fácil de conversar, talvez melhor para praticar inglês, talvez menos caos do que uma casa com 3 quartos, crianças pequenas. A família escolhida era formada por uma mãe solteira e uma menina. E tinha mais uma coisa que, naquele momento, pareceu positiva. A mãe também era imigrante nos Estados Unidos. Bianca pensou, ela vai entender o que é estar morando fora, ela vai ter empatia, ela vai me ajudar nesse processo de imersão. Parecia uma boa escolha. Parecia. Ela fez o match com a família, as passagens foram organizadas, passou pelo treinamento inicial e finalmente chegou à casa onde viveria a experiência que tanto tinha imaginado. No começo, foi tudo lindo. A menina recebeu Bianca com alegria, a mãe também foi educada. Bianca chegou com presentes, com aquela vontade de agradar, de entrar na casa fazendo tudo dar certo, de ser querida, de mostrar gratidão. Só que a sensação boa durou muito pouco. A casa tinha uma dinâmica estranha. A mãe trabalhava muito, passava o dia inteiro ocupada e parecia ter pouco vínculo emocional com a filha. Bianca não sabia exatamente a história daquela criança. Se havia pai, se não havia, se tinha uma questão familiar mais profunda, mas sentia que existia uma distância ali. A menina também tinha questões emocionais. Fazia acompanhamento psicológico, era muito fechada em algumas coisas, desafiadora em outras e tinha uma relação quase obsessiva com livros. Andava lendo, queria atravessar a rua lendo, queria fazer tudo lendo. Quando Bianca tentava colocar limite por segurança, a menina gritava com ela no meio da rua. Gente, uma pausa aqui. Eu sempre falo que tudo em excesso não é legal, né? Eu vou tentar não ser tão termos técnicos. Mas na psicologia a gente fala que isso é disfuncional. Porque quando você está muito em excesso em alguma coisa, significa que você está tentando fugir, por exemplo, de alguma coisa. Você não está querendo lidar com alguma coisa. Então, isso é um sinal, isso é, né, um sintoma de que algo ali também não era muito funcional. E de noite, quando vinha a parte que deveria ser a mais rica do intercâmbio para Bianca, acontecia uma coisa muito desconfortável. Que na hora do jantar, todos sentavam à mesa e era para ser um momento de conversar, praticar o inglês, entrar na cultura, se sentir parte da rotina e da família. Só que a mãe, a filha e uma outra mulher que ajudava na casa começavam a conversar entre si em outro idioma. Vamos colocar que essa família era da Hungria. Eles começavam a falar no idioma deles e a Bianca ficava ali sentada sem entender nada. Ela estava ali, mas ela se sentia invisível. Dentro da casa, mas totalmente fora da conversa. E essa é um tipo de solidão muito específica. Porque não é uma solidão de estar sozinho. É a solidão de estar em volta de pessoas e mesmo assim sentir que não existe naquele ambiente. E aqui eu quero trazer uma coisa que também discuto no meu capítulo do livro Psicologia Intercultural 2, que será lançado no dia 14 de agosto. Olha a publi gratuita, mas totalmente necessária. O título do artigo é Você é da Família. Silêncio emocional, violência simbólica e a autoestima na experiência au pair. Lá eu conto melhor como é a experiência au pair, gravo, dados científicos sobre isso. E o meu artigo conversa muito com essa história que eu trouxe hoje. Porque muitas das vezes a au pair escuta que faz parte da família, mas na prática vive em um lugar muito confuso. Mora no trabalho, trabalha dentro de casa, depende daquela família para teto, comida, transporte, rotina e muitas vezes pertencimento emocional. Só que ela não é exatamente uma filha, também não é exatamente uma visita e também não é uma funcionária comum que sai do trabalho, fecha a porta e vai para a própria casa. Ela fica no meio do caminho de tudo. E quando esse você é da família vira justificativa para estar disponível o tempo inteiro, para não fechar a porta do quarto, para aceitar grito, culpa, controle ou ausência de limites claro, a experiência que era para ser um intercâmbio começa a virar um sofrimento silencioso. Bianca estava começando a sentir isso no corpo. Ela até conseguiu se aproximar um pouco da criança,
levou brincadeiras do Brasil, ensinou coisas novas, tentou criar vínculos. Teve uma cena bem legal, inclusive, que a mãe deu um desafio, fazer a menina aprender a andar de bicicleta. A Bianca tentou por dias. A menina queria fazer tudo sozinha. Caía, não aceitava ajuda, se irritava, mas Bianca insistiu, com paciência, foi tentando, segurando, soltando aos poucos, até que um dia a criança conseguiu. Foi um momento de alegria real, aquelas pequenas vitórias que fazem a gente pensar, tá vendo? Talvez eu consiga, talvez isso aqui ainda dê certo. Mas apesar desses momentos, Bianca não estava bem. Ela estava muito ligada ao namorado no Brasil, passava muito tempo no celular, chorava, falava com ele, queria voltar, se sentia emocionalmente presa à vida que ela tinha deixado para trás. Ela não conseguia estar inteira ali. E essa parte da história é muito honesta, porque Bianca não coloca toda a responsabilidade só na família. Ela reconhece que também não estava emocionalmente preparada para aquela experiência. A mãe não era necessariamente má. Ela era fria, distante, pouco interessada na interação. A criança era difícil. Mas Bianca também estava fragilizada, sem paciência, muito conectada ao Brasil e pouco disponível para construir uma vida naquele lugar. Aos poucos, aquilo foi desgastando. Até que Bianca decidiu pedir o rematch, que é quando a au pair sai de uma família e tenta encontrar outra família dentro do programa. Ela avisou a coordenadora local que queria trocar de família. A coordenadora marcou uma conversa com a mãe no mesmo dia. Bianca achou que seria o protocolo normal. Conversariam, ela continuaria na casa por um tempo, faria entrevista com outra família e quando encontrasse uma nova se mudaria. Só que não foi isso que aconteceu. Quando elas sentaram para conversar, a mãe disse algo como: tudo bem, se você quer ir embora, eu não vou forçar ninguém a ficar aqui. Até aí, ok. Mas depois veio a frase: então arrume as suas coisas e vá embora hoje. Hoje. Bianca ficou sem chão. Ela estava em outro país, com malas, sem casa, sem família perto, sem uma nova família definida. E, por sorte, ela tinha uma família que morava a algumas horas de distância. Ela conseguiu ir para a casa desse tio e ficou por cerca de 2 semanas lá, fazendo entrevista, tentando recomeçar o programa. Isso é um problema que muitas das au pairs vão acumulando sentimentos dentro de si por medo de acontecer isso que aconteceu com a Bianca. Elas têm medo de contrariar, de colocar limite e serem mandadas para fora da casa, da única casa que elas têm naquele país como referência. Bianca, por sorte, ela tinha família, mas muitas au pairs que imigram não têm isso de família. Então, o que eu digo? É muito importante a au pair ou qualquer imigrante construir uma rede de apoio para não ser 100% dependente do lugar em que se vive. Por exemplo, a Bianca foi mandada embora. Ela não tinha uma rede de apoio ali na cidade que ela estava para que ela fosse dormir naquela hora na casa de alguma amiga. Ela não tinha. Por quê? Bianca mesmo relata. Ela ainda estava muito presa na vida que ela deixou no Brasil. Então, ela não se permitiu viver além do trabalho, fora do trabalho. Então, ela não tinha essa rede de apoio. Então, ela precisou pegar um trem, deixar as malas com a coordenadora do programa e ir para a casa desse tio. Eu queria fazer um parêntese também, que eu falo no meu artigo, que a coordenadora do programa, normalmente eu acho é LCC ou LLC, elas são as intermediadoras, né? E normalmente, por elas estarem sendo pagas pela família, né? Elas sempre ficam mais do lado da família. E essa coordenadora, teoricamente, ela deveria ser um apoio para Bianca nesse caso. Ah, você não tem onde dormir, vem para minha casa. Mas não foi isso que aconteceu. O máximo que essa coordenadora ofereceu para Bianca foi deixar as malas na casa dela, porque ela tinha muita coisa, para que ela fosse para a casa dos tios. E outra coisa também, quando você pede o rematch, você tem apenas 2 semanas para encontrar outra família. E aí é todo o processo de entrevista, ir com a cara da família, ver se tá tudo certo. Então, pro au pair, eu acho que o au pair tem várias falhas, né? Pra au pair em si, 2 famílias é muito pouco. Imagina, você pagou um programa muito caro, investiu naquilo,
E aí, se você não adapta a família, você vai ter 2 semanas. E pode ser que se em 2 semanas você não conseguir, você tenha que voltar para o seu país e abra mão do seu sonho. E foi isso. Essa foi a primeira família da Bianca, no primeiro mês. Primeira sensação de fracasso. Primeira vez sendo colocada para fora. Mas Bianca ainda achava que a próxima família poderia dar certo. Depois de sair da primeira casa, Bianca decidiu mudar os critérios. Pensou, agora eu quero uma família mais tradicional. Pai, mãe, crianças pequenas, talvez com mais filhos, não tem problema. Talvez uma casa mais movimentada seja melhor, talvez agora funcione. Então apareceu uma família em outra região dos Estados Unidos. Pai, mãe, uma menina pequena e um menino ainda menor. Na entrevista, eles perguntaram por que ela tinha saído da família anterior. Bianca foi sincera. Disse que não tinha se sentido conectada, que a família não interagia, que não conseguia praticar o inglês como esperava e que queria viver uma experiência mais próxima, mais familiar, mais cultural. E a nova família pareceu entender. A família comprou a passagem e ela foi. E quando chegou, as crianças foram maravilhosas. A menina era comunicativa, carinhosa, divertida, recebeu Bianca quase que como uma irmã mais velha. O menino ainda falava pouco, mas era uma criança doce. Por um instante, Bianca pensou, agora vai. Mas não foi. A mãe dessa segunda família vivia uma situação de saúde delicada. Bianca não sabia exatamente o diagnóstico, mas havia enfermeira na casa algumas vezes por semana, tratamentos, períodos longos no quarto, e isso, claro, afetava o emocional da casa. O pai parecia mais tranquilo, mas a mãe era muito ciumenta, controladora e desautorizava Bianca o tempo inteiro. Como a mãe ficava em casa, Bianca cuidava das crianças, mas nunca tinha autonomia real. Ela tentava colocar rotina, limite, organizar as crianças, mas a mãe interferia. E quando a Bianca precisava aprender a dirigir naquela região, a situação ficava pior. Ela ainda não tinha conseguido tirar a carteira no estado anterior, porque ela tinha ficado pouco tempo. Então ela precisava praticar. Só que toda vez que ela ia treinar, a mãe gritava, Bianca ficava nervosa, errava mais e se desestabilizava mais. Em uma dessas situações, a mãe soltou uma frase comparando Bianca a uma au pair europeia. Disse que, se fosse uma francesa, não teria esse problema com carteira, porque a carteira dela seria aceita. Bianca ouviu aquilo, engoliu por alguns segundos, mas respondeu, mas você não contratou uma francesa, você contratou uma brasileira. E ali, talvez, a relação tenha começado a rachar de vez. Aqui tem uma coisa muito importante. Muitas das vezes, a família quer uma cultura da au pair quando é bonita. Quer a comida brasileira, o carinho brasileiro, a alegria brasileira, a irmã mais velha brasileira. Mas na hora das burocracias, das limitações, do sotaque, da carteira, do tempo de adaptação, essa mesma origem vira cobrança. A pessoa quer o benefício de imigrante, mas não quer lidar com o processo migratório dela. E é muito violento. Outra coisa começou a pesar. Nas entrevistas, Bianca tinha dito que queria ser como uma irmã mais velha para as crianças. E ela falou isso no sentido afetivo, de se sentir parte da família, parte da cultura, do vínculo. Só que a família interpretou de outro jeito. Se ela era como irmã, então as crianças poderiam ter acesso a ela o tempo inteiro. Porta aberta, quarto disponível, banheiro interrompido, folga que não parecia folga. Ela não podia simplesmente fechar a porta do quarto e descansar, porque as crianças queriam entrar. Não conseguia conversar com o namorado, não conseguia fazer amizade, não conseguia sair porque morava em um condomínio afastado, sem transporte fácil, sem carro próprio e sem uma vida fora daquela casa. A coordenadora do programa dizia, você precisa fazer amigas. Mas como? Como fazer amigos se o trabalho mora com você, se as crianças entram no seu quarto, se a família espera disponibilidade emocional permanente, se você não tem carro, se você está em uma cidade onde nada é perto? Depois de mais ou menos um mês, a própria coordenadora disse, eu acho que você não tem um perfil do programa. Gente, eu vejo várias questões aqui. Primeiro que o programa au pair, ele tem limite, né, de horas. Você trabalha tantas X horas por semana. Quando você mora dentro da casa e a família começa com essa violência simbólica de você faz parte da família, eles querem que você seja parte da família 24 horas por dia. Como se você não pudesse descansar. Então você faz parte da família. Então ali, você é como uma irmã mais velha. As crianças querem ter acesso à irmã mais velha dela.
E aí não tem um limite claro de aonde o trabalho começa e termina. E aí você vai ficando sobrecarregada emocionalmente. Eu imagino que Bianca, nessa altura do campeonato, ela tinha um trauma de ser mandada embora, né, da casa anterior. Então ela também não queria colocar um limite a mais de ser mandada embora de novo e passar por aquilo de novo, sendo que agora ela estava mais afastada do estado, né, do parente que ela tinha. Então era mais difícil. E aí você precisa fazer amigos. Como que ela vai fazer amigos se ela precisa estar disponível 24 horas para a família? Se ela não tem carro? Se toda vez que ela tenta ter uma comunicação, ela é cortada, né? E quando a coordenadora falou que achava que ela não tinha o perfil do programa, a Bianca respondeu internamente, depois em voz alta, que realmente talvez não tivesse. E aí que ela queria sair do programa, de novo. Mas antes de sair, veio uma situação que aumentou tudo. A família queria colocar um chip no celular dela para conseguir falar com ela quando ela não estivesse com a criança. Mas não deram outro aparelho, deram só um chip. Então, Bianca precisava ficar trocando o chip do celular com o chip que eles deram para ela. E nessa troca, a bandeja de chip quebrou e começou a falhar. E o celular passou a funcionar mal. Às vezes pegava, às vezes não. Quando ela estava em casa ou em algum lugar com Wi-Fi, tudo bem. Mas quando estava sozinha, sem Wi-Fi, ficava sem internet, sem GPS, sem comunicação. Gente, olha que tenso. Olha como isso entra numa camada ainda mais profunda. Porque a vida dela, a comunicação dela com o mundo exterior, precisava ser 100% dentro daquela casa, né? E para quem tá em outro país, falando outro idioma, dependendo de localização e transporte, ficar sem internet não é um detalhe, é um risco. E Bianca tentou conversar com o pai da família. Explicou que o celular funcionava antes, que depois dele trocar o chip, que começou a dar problema. Ele negou essa responsabilidade, disse que não tinha sido ele, que talvez fosse a culpa dela. Eles levaram o celular em uma loja, tentaram resolver, mas não resolveu. Bianca ficou muito frustrada, porque não era só o aparelho, era a sensação de que, mais uma vez, algo acontecia com ela e ninguém assumia nada. Na véspera da viagem dela embora, houve uma discussão. A mãe entrou no assunto, começou a gritar muito com Bianca, gritou de verdade. Bianca, no calor da emoção, também subiu a voz tentando se defender. E aí veio a ameaça: "Não grite comigo, você está na minha casa, eu vou chamar a polícia." Bianca congelou, porque existe um medo que só o imigrante entende. Quando alguém ameaça chamar a polícia e você está em outro país, com visto, com mala, com sotaque, sem rede, você não escuta só uma ameaça, você escuta a possibilidade de ser deportada, de ir embora tudo errado, como se você não tivesse direito nenhum no país. E muitas das vezes você tem, e muitas das vezes você está certa, tá? Bianca disse que ela não tinha razão e que não precisava fazer aquilo. Mas a mãe decidiu colocar a Bianca para fora. De novo. Só que dessa vez era pior. Porque Bianca estava em uma região afastada, sem carro, com várias malas, com um celular falhando, sem internet confiável e com um voo marcado em outra cidade. O marido da mulher até tentou dizer que não havia necessidade de expulsá-la daquele jeito. Ainda mais porque ela não tinha como sair. Mas quanto mais ele tentava amenizar, mais a mãe parecia se irritar. Então, Bianca arrumou as malas e saiu chorando, com mochila pesada, mala, medo e quase nenhuma certeza de nada. Ela conseguiu internet perto da casa e mandou uma foto para o namorado no Brasil, mostrando a situação que estava, sozinha, na rua, com as malas. E foi nesse momento que passou um carro. O homem parou e perguntou se ali estava bem. E aqui entra uma parte da história muito delicada. Porque Bianca estava em uma situação de vulnerabilidade tão grande que o senso de sobrevivência dela precisou decidir rápido. Ela não conhecia aquele homem, não sabia quem era, não sabia se era seguro, e tudo aquilo que a gente aprendeu sobre não falar com estranhos pareceu inexistir. Mas também, ela não sabia o que fazer sozinha na rua, sem internet, carregando tudo, sem carro e sem um apoio imediato. Ela percebeu que ele também era um imigrante, um homem latino, e isso deu para ela uma sensação mínima de segurança. Ela explicou o que tinha acontecido, que tinha sido colocada para fora de casa, que estava sem internet e precisava chegar a algum local onde conseguisse falar com uma amiga.
Aí ele deixou a Bianca entrar no carro. Poderia ter acontecido 1000 coisas ruins, mas graças a Deus não aconteceu. No caminho, ele também desabafou. Disse que estava saindo da casa de uma patroa, triste, porque tinha sido muito humilhado por ela por causa de um trabalho simples. Ele tinha ido colocar quadros na parede, algo deu errado ou não ficou como ela queria e a mulher o tratou muito mal. Então ele disse uma frase que ficou marcado em Bianca: "Nós não somos ninguém aqui, né?" Era a frase de um imigrante ferido falando com outra imigrante ferida. 2 desconhecidos dentro de um carro, cada um carregando a própria humilhação do dia. Ele deixou Bianca em um lugar com internet, ela conseguiu falar com a amiga, chamar transporte, ir para outra cidade e chegar no aeroporto. A amiga ajudou a organizar o hotel, porque Bianca estava tão desestabilizada que não conseguia pensar direito. Ela passou a noite no aeroporto e depois foi embora para a casa de uma parente. E ali terminou a segunda tentativa como au pair, segunda família, segundo mês, segunda expulsão. E aqui eu quero voltar para o que eu falei no começo. O programa de au pair pode ser uma experiência linda para algumas pessoas. Eu conheço várias histórias boas, história de crescimento, de família que acolhe, de meninas que realmente desenvolvem, aprendem o idioma, criam vínculos importantes e dependendo da família até dá um green card para essa au pair. Mas também existem muitas histórias como essa. Na verdade, a maioria são como essas. Histórias em que a promessa de intercâmbio vira isolamento. Em que a casa da família vira local de trabalho sem fronteira. Em que a jovem imigrante não sabe se está ali como estudante, funcionária, filha, irmã, babá, empregada, companhia emocional ou tudo isso ao mesmo tempo. E quando os limites são confusos, quem está mais vulnerável geralmente paga o preço. E é exatamente por isso que eu quis falar sobre au pair no meu artigo Você é da Família, Silêncio Emocional, Violência Simbólica e Autoestima na Experiência au pair. Porque a experiência migratória não acontece só no aeroporto, no documento ou no idioma. Acontece dentro de casa, na mesa do jantar onde ninguém fala com você, na porta do quarto quando você não consegue fechar, no celular sem internet e por aí vai. Mas aí a gente entra na terceira parte dessa história. Uma prima dela, que morava nos Estados Unidos, ofereceu uma alternativa para Bianca. Olha, eu tenho filhas, estou grávida, você pode ficar aqui em casa, eu te dou comida, hospedagem, alguns trocados quando der. Posso te indicar para alguns amigos e você me ajuda com as crianças em casa, gente. Isso de não falar quando der, não é assim. Ninguém trabalha de graça. Ah, é da família. Não trabalha de graça. Ah, minha mãe veio morar comigo para me ajudar. Beleza, sua mãe tá abrindo mão de trabalhar fora. Ah, sua prima tá abrindo mão de trabalhar fora full time para morar com você. Ah, eu tô dando comida e moradia. Gente, se ela arrumar um emprego full time, ela consegue pagar por isso. Tá? Então é preciso ser justo. E para a Bianca, naquele momento aquilo pareceu um alívio, porque era família, era alguém que ela conhecia, era a casa onde teoricamente ela estava mais protegida, né? Então ela organizou e foi ficar com a prima. No começo foi bom, ela ajudava com as crianças, com a organização da casa, com a limpeza, a rotina. Também começou a pegar alguns trabalhos de babá por fora e às vezes cuidava de criança por poucas horas e ganhava um dinheiro que fazia diferença. Mas Bianca começou a perceber que não estava vivendo uma nova oportunidade. Ela não estava melhorando inglês como queria, porque ela ficava ali só falando português. Ela não tinha um pagamento fixo, então a instabilidade financeira, a gente sabe que não faz bem para a nossa saúde mental. Às vezes ela ganhava $20, às vezes 10, às vezes nada. Ela não tinha um carro disponível para usar, então ela não saía, não fazia passeios, não conhecia e não tinha a própria vida. E em todo o tempo que ficou ali, ela quase não passeou, turistou e aquela sensação voltou de estar em outro país, mas não estar vivendo em outro país. E a Bianca sentia muita falta do namorado. Queria voltar para ele, queria retomar sua vida, queria entender o que estava fazendo ali. A prima, por outro lado, imaginava outro futuro para a Bianca. Queria que ela ficasse nos Estados Unidos, que talvez conhecesse alguém ali, que se apaixonasse na comunidade, construísse uma vida perto da família. Chegou a apresentar alguns homens, amigos do marido, pessoas do círculo deles. Bianca não via exatamente maldade nisso. Ela entende que talvez a prima quisesse ajudar, criar uma rede, aproximar alguém da família. Mas, ao mesmo tempo, sentia que o desejo dela não estava sendo respeitado. Ela tinha um namorado no Brasil.
Mesmo sendo um namorado recente, para Bianca era sério, era o que ela sentia. Mas parecia que, para alguns outros, aquilo era só uma fase e poderia ser facilmente substituída por uma vida nos Estados Unidos. E aqui tem uma camada muito interessante da imigração. Às vezes, a família que já mora fora projeta na gente um plano deles, né? Ai, fica aqui, você vai conseguir, eu vou ter família, arruma alguém, se regulariza, constrói uma vida. Porque aquela pessoa tem tanta saudade de ter pessoas perto que quando você aparece é como um sinal de esperança. E pode vir de um lugar de carinho, mas também ignora completamente o desejo real da pessoa. Nem todo mundo que vai para fora quer ficar a qualquer custo. Nem toda oportunidade fora é melhor que uma vida com sentido no lugar de origem. E nem toda ajuda vem sem expectativa. Com o tempo, a Bianca decidiu voltar. A prima ficou triste, sentida, e na despedida ela disse uma frase que marcou muito a Bianca até hoje. Que ela ia sentir saudade da cozinha limpa. Bianca ouviu e pensou, então essa era a minha utilidade aqui? Porque ela não tinha quarto próprio, dormia em colchão no chão, dividia o espaço com uma das crianças, não tinha pagamento fixo, não tinha uma vida acontecendo fora daquela casa. E no fim, a frase que ficou foi sobre a cozinha limpa. Talvez a prima não tivesse falado por maldade, tenha falado no impulso, mas tem frases que revelam lugares. E aquela frase fez Bianca entender que, mesmo em família, ela também tinha ocupado um lugar de serviço. Foi aí que ela voltou pro Brasil, pro namorado, voltou para reconstruir a própria vida. E o mais bonito dessa história é que anos depois, ela se casou com o namorado. Moram fora novamente, mas de outro jeito. Dessa vez não como uma fuga, dessa vez não tentando escapar de uma casa, de uma briga, de uma dor ou de uma urgência emocional. Dessa vez com mais maturidade, com a relação resolvida, com a família em paz, com um propósito e com escolha. Talvez essa seja a grande diferença. A mesma experiência de morar fora pode ser sonho ou fuga, pode ser expansão ou desespero, pode ser escolha ou tentativa de sobrevivência. E no caso de Bianca, a primeira tentativa foi tudo misturado. Sonho, fuga, trabalho, solidão, saudade, imaturidade, exploração, falta de limite, família, culpa e aprendizado. Mas não foi em vão. Ela aprendeu que não adianta atravessar o mundo se você não consegue se encontrar dentro da própria história. Aprendeu que casa de família também pode ser um lugar de solidão. Aprendeu que ser como parte da família pode ser bem bonito no discurso, mas perigoso quando apaga seu direito, seu descanso e sua privacidade. Aprendeu que migrar por motivos errados não significa fracassar para sempre. Significa que, às vezes, voltar a reorganizar a vida e tentar de novo de um jeito mais consciente faça mais sentido. E talvez essa reflexão seja a mais importante do episódio. Nem toda cilada migratória tem vilão claro. Às vezes tem uma família desesperada, uma jovem emocionalmente fragilizada. E essa foi mais uma história do cilada migratório. Se você tem uma história real de imigração que parece inacreditável, mas aconteceu, manda pro Prosa Migrante no e-mail prosamigrante@gmail.com. Por aqui a gente conta cilada, mas não expõe o imigrante. E quem sabe a sua história não ajuda alguém a perceber que, antes de fazer a malas, talvez seja preciso perguntar: eu estou indo porque eu quero viver algo novo ou porque não aguento mais viver o que ficou para trás? Até a próxima!